Muito bem, queridos, nós temos conversado desde a semana passada sobre essa nova série, Venha o Teu Reino. E conversamos sobre aquela parábola do tesouro escondido. Por que é que nós precisamos entender o que é o reino de Deus? Por que é que nós precisamos todos os dias orar a oração que o Senhor nos ensinou? Venha o teu reino. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos sucumbir diante de tantas demandas. Aqui está a parábola da semana passada. Nós falamos sobre o resgate da paixão e como aquele homem que encontrou esse tesouro escondido, ele foi movido pela grande alegria que tomou conta dele. Porque ele havia encontrado algo que era mais valioso do que tudo que ele possuía. Imagina você encontrar algo que é mais valioso do que tudo que você tem, do que tudo que você é, do que tudo que você possui. A sua vida nunca mais será a mesma. A vida de alguém que passa por uma experiência como essa, que encontra algo que é tão valioso, mas tão valioso que se ele vender tudo que ele tem não paga, só pode mover de alegria alguém na busca dessa coisa valiosa. E esse tesouro oculto, essa coisa escondida que esse homem encontra sem estar procurando, é o reino de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faze a minha vontade ser a tua. E me ensine a, Pai, obedecer. Essa música é do querido amigo pastor Gerson Borges. Ele, para fazer música boa, tá igual o pastor Nelson Bomilcar. São duas pessoas extremamente abençoadas para ele. Nós vamos conversar hoje sobre mantendo a direção sem perder a visão. Porque para você, para mim, somos cristãos, é extremamente fácil nós perdermos a direção. Por isso, essa pergunta da semana passada, ela vai emergir durante toda a nossa série. Que reino nós estamos construindo? É o reino de Deus ou é o meu reino? O que é que faz você acordar cedo, todas as manhãs, enfrentar esse trânsito caótico, enfrentar esse frio descomunal, né? Meu filho estava agarrado assim à cama, hoje o edredom estava grudento, não descolava de jeito nenhum ali. Para tirar o Timóteo da cama hoje não foi fácil. E o que é que leva a gente a acordar todos os dias para entrar nessa ciranda louca do corre-corre? Para ter que atender não sei quantas pessoas, não sei quantos clientes ou pacientes, não ter que encarar mau humor. O que é que leva você e eu a todos os dias batalharmos nas nossas vidas? Gastamos a nossa energia, gastamos o nosso tempo, gastamos o nosso dinheiro construindo o reino de Deus ou o meu reino? É o teu reino ou é o meu reino? E é muito fácil a gente perder o foco. É muito fácil a gente perder a visão e voltarmos a construir o nosso reino e deixarmos o reino de Deus para segundo plano. No carnaval desse ano, nós tivemos o privilégio de participar de um acampamento. Alguns de nós estávamos lá, se não me falha a memória, éramos 13, né? Título de livro isso, né? Éramos 13. E o pastor Ricardo Agreste, ele compartilhou conosco sobre algumas coisas preciosíssimas do reino de Deus. Eu estou com o DVD das filmagens,
tanto do Ricardo quanto do Ziel, e empresto para você com maior alegria. Só não pode copiar, tá bom? Mas você pode levar para casa e ser abençoado. Ele diz assim, que a grande maioria dos cristãos crê que Deus os chamou para serem membros de igreja. Mas Ele os chamou, na verdade, para serem cidadãos do reino. A igreja faz parte do reino, ela não é o reino, mas o reino é maior do que a igreja. Então perceba as implicações dessa frase. Você não foi chamado por Deus para ser membro de igreja, para começar. E a gente acha que o que Deus quer é que a gente seja membro de igreja. Que a gente venha aqui domingo, que a gente bata o cartão, que a gente deixe Deus feliz, que a gente ponha uma caixinha, um dinheirinho na caixinha da esmola, porque afinal de contas ele tem que ficar satisfeito. E uma vez que Deus não está bravo comigo, ele está satisfeito, ele vai me abençoar durante a semana, ele vai guardar a minha casa, vai guardar a minha família, ele não vai deixar que eu perca o meu emprego, ele não vai deixar que a doença se instale na minha família. E a gente com isso acha que está fazendo um seguro de vida celestial, cumprindo determinadas regras do protocolo. Quando na verdade, o que Deus quer não é um dia por semana, não é um pedaço do nosso dinheiro, não é um pouquinho do nosso tempo. O que Deus quer de nós é só, apenas, toda a nossa vida. Toda a nossa existência. Viver para o reino é deixar de departamentalizar a nossa vida. Colocando Deus num cantinho escuro, num quartinho lá onde a gente não entra na nossa casa, só de vez em quando, e fazer o que eu quero do resto da minha vida. Não. Viver de acordo com o reino de Deus, viver segundo a sua ética e a sua vontade, é trazer esse reino para toda a minha vida. E não perder a perspectiva do reino em tempo algum. Você pega, por exemplo, uma pessoa que vem à igreja todo domingo, que dá o dízimo todo domingo, que canta todo domingo, que lê a Bíblia toda semana. Mas se o reino de Deus não está em primeiro lugar, sabe como é que chama isso? Fogo de palha. A Bíblia diz que se isso aí passar pelo fogo, não sobra nada. Viver de acordo com o reino de Deus, queridos, é jamais perder a visão de que tudo que nós somos, tudo que nós temos, é de Deus. Ele é quem nos dá, Ele é quem nos torna ministros, mordomos daquilo que é dele. Em outras palavras, Deus não existe para me fazer feliz, sou eu é quem existo para a glória dele. Agora, fazer isso ser verdade nas nossas vidas é extremamente complicado. Sabe por quê? Porque todos os dias nós somos bombardeados por mensagens de que para sermos felizes nós precisamos cada vez de mais coisas. Sabe como a vida era há 40 anos atrás? Eu estou com 45, então eu lembro vagamente. Né? As escolhas eram mais simples. As demandas eram menores. E o Ricardo aí disse nessa oportunidade que nós vivemos numa cultura de demandas que nunca houve antes na face da Terra. São tantas as demandas que nos cercam hoje, no século XXI. E parece que nunca foi tão complicado, nunca custou tão caro sermos felizes. Há 40 anos atrás, para os pais criarem um filho, por exemplo, essa criança acordava de manhã, ia tomar café. O que tinha de café para ela? Café com leite, pão com manteiga, nada mais básico do que isso.
Depois ela ia para a escola com os irmãos, porque naquele tempo os pais tinham mais filhos, não tinham apenas um filho. Então o menino ia com o irmão mais velho para a escola. Ele passava o dia na escola, depois voltava com os irmãos, e para chegar tinha o jantar, ou ele estudava. Na hora da recreação dele, ele brincava com as crianças do bairro. A escola onde ele estuda era perto. Naquele tempo, escola pública dizem que era melhor. O fato é que as distâncias eram menores, o número de escolhas era menor e viver era muito mais barato. Hoje em dia, voltamos àquela primeira cena. A criança acorda, ela tem um todinho sabor doce de leite na mesa dela, acompanhado de uma bolacha de chocolate com um recheio de avelã, porque afinal tem tantos tipos de bolachas, mas ele só come dessa. Não adianta botar outro tipo de bolacha. O pai vai deixar essa criança na escola, só que ele tem que atravessar a cidade, porque afinal de contas os nossos filhos merecem o melhor ensino, e a melhor escola fica do outro lado da cidade. Para buscar esse moleque de volta da escola, aí ninguém tem tempo, porque a mãe não está mais em casa, ela está trabalhando também, porque as demandas são tantas que se o casal não estiver junto para juntar dinheiro, não consegue bancar essas coisas. Então a criança tem que vir de perua. Custa dinheiro. Aliás, vai somando a conta aí, né? Do pão com manteiga a gente já passou para bolacha com recheio de avelã. Do café com leite a gente agora tem tantas escolhas. Quando o menino chega em casa, qual é a recreação dele? Primeiro ele tem que almoçar. E quem é que vai fazer ele comer o que ele não quer comer? Não é a mãe nem o pai, é a Maria, que está lá, a empregada, que tem essa inglória tarefa de fazer descer alguma coisa na goela do moleque, que não seja nuggets com batata frita. Depois ele vai brincar. E qual é a recreação dele? Ou ele vai ver televisão, ou ele vai para o videogame, ou ele vai para o computador. Tudo isso sozinho. Ele não brinca mais com os coleguinhas. Ele não brinca mais no bairro. Então a nossa cultura tem feito com que a gente fique cada vez mais isolado, embora haja tantas ferramentas de comunicação hoje, que a gente trabalhe cada vez mais para ter cada vez mais coisas, porque é muito mais barato ter um peão rodando na rua, uma bola de capotão, do que um videogame, um computador, uma TV Blu-ray na sala, com tudo que você tem direito. E você nunca está satisfeito. Você nunca está saciado. Está sempre com a sensação de que você precisa de mais. Então você trabalha mais. Resultado disso, agendas caóticas, aonde você só tem tempo para trabalhar. Alguns de vocês de vez em quando são fisgados pelo patrão domingo aqui dentro da igreja. Tem que sair respondendo e-mail, mandando torpedo, afundando navio, fazer alguma coisa porque o chefe está chamando. Não respeita nem a hora que você vem no culto. Tem que resolver ontem. Parece que alguns de vocês trabalham para o Jack Bauer, né? Ou faz agora ou morre, né? Ou desarma a bomba ou explode o mundo. Consequências, valores invertidos. O que é urgente passou a ser importante, o que era importante passou a ser urgente, e no fim das contas você fica atendendo urgências e deixando o que é importante de lado. Faz sentido o que a gente está falando? Total, né? Você tem crianças sem limites. Por quê? Porque o pai e a mãe passam o dia inteiro sem ver os filhos. Às vezes a semana inteira. Para aliviar a consciência, chega em casa com um presentinho. E o filho acha que, bom, criança é muito esperta, gente. Né? Eu fui criança. Eu não nasci com essa idade. Né? A gente sabe o limite do pai, até onde vai. Então a gente vai, quem quer mais. E você sabe que se você manipular, se você chorar do jeito certo, sabe o Neymar quando cai pé de falta? É desse jeito, né? Então, você sabe que se você gemer, cair na área, o juiz pode dar pênalti. E você quer mais, você manipula, você chantageia seus pais emocionalmente, e os filhos estão virando cada vez mais tiranos. Porque eles querem tudo dos pais. Já que os pais não dão amor,
carinho, atenção, então vai dar presente. Vai dar dinheiro. Vai deixar sair com o carro. Vai deixar os meus limites se expandirem até aonde eu queira. Pais estressados. Por quê? Filhos assim não obedecem aos pais. Eles não têm pais, eles têm provedores materiais. Eles têm a carteira. Eles têm a chave do carro. Os relacionamentos viraram valores monetários. Você tem casamentos quebrados. Porque quando o pai chega em casa, quando a mãe chega em casa, eles querem descansar um pouco, eles têm que encarar relacionamentos truncados, fragmentados, ninguém mais respeita ninguém, não tem mais autoridade, não tem mais amor, não tem mais diálogo. Pessoas frustradas, essa é a nossa geração. Peguei uma mulher frustrada esses dias no trânsito. Ela estava com a janela aberta. O meu carro e o dela estavam lado a lado. Um dos dois ia ter que ceder ali no final. A preferência era minha. Eu já estava assim, uma cabeça de vantagem, né? Estava assim mais para frente do que ela. Você sabe o que ela fez? Nem comentei isso com a minha mulher, né? Eu poupo a minha mulher de algumas coisas, né? Ela esticou o braço dela com as unhas azuis que ela tinha. Se alguém tem unha azul, pode ser que tenha sido você, né? E com as unhas lindas dela, ela bateu assim no capô do meu carro. Para que eu estou passando! Com a mãozinha daquela, o meu carro desse tamanho. Parei. Por favor, passe. Né? Quer dizer, de onde é que vem tudo isso? De uma disputa de trânsito? Não. Vem da nossa cultura de demandas. As pessoas estão cada vez mais estressadas. Nós estamos perdendo o foco. Nós trabalhamos para o governo durante não sei quantos meses. Até maio agora a gente estava pagando imposto, não é isso? Depois a gente tenta trabalhar, não é nem vem o meu reino, nem vem o reino de Deus, vem o reino do governo. Aí depois a gente começa a trabalhar para o nosso reino. Se sobrar alguma coisinha, vai para Deus. E a gente perde o foco. Nós viramos máquinas ambulantes que estão correndo atrás sempre do tempo. A vida não é para ser assim, queridos. Nós não podemos deixar esse corre-corre do dia a dia invadir as nossas vidas e a nossa espiritualidade. A gente tem que mostrar que nós somos maiores do que isso tudo. Como é que você faz isso? Qual é a receita da Bíblia para você manter a direção sem perder a visão? Primeiro eu queria dizer o seguinte, que a maneira como nós pensamos, ou seja, a nossa teologia, saiba que você é um teólogo, teóloga, sabia? Você não tem carteirinha, mas você é teólogo, você pensa em Deus. Você se relaciona com Deus, essa é a sua teologia. A maneira como você pensa em Deus determina a maneira como você vive. Se você pensa em Deus como alguém que está preocupado com resultados, então Deus está muito mais para o seu chefe do que qualquer outra coisa. Você acha que o seu valor para Deus está naquilo que você faz. Enquanto que o valor que nós temos para Deus está naquilo que Ele já fez por nós. É o grande amor dele, derramado na cruz, manifestado no seu Filho Jesus Cristo. O quanto nós valemos para Deus não é o que nós fazemos por Ele, é o que Ele já fez por nós. Esse é o antídoto de Jesus para que eu e você mantenhamos a direção sem perder a visão. Você encontra na chamada oração do Pai Nosso um antídoto contra as demandas do dia a dia. Uma oração que eu e você devemos fazer sempre. Veja bem, eu não estou falando que você não tem que repetir sem pensar nessas palavras. Aliás, o contexto está dizendo que Jesus está afirmando o seguinte: não sejam
como aqueles repetidores de orações e de frases, porque eles falam, balbuciam palavras sem refletir. Não sejam como eles, porque quem faz assim é pagão. Quem faz assim é hipócrita. Quem faz assim não é porque quer Deus, é porque quer as coisas de Deus, quer a glória de Deus, quer tudo que pertence a Deus. Cuidado para você não ser um mero repetidor de palavras. Antes, vocês devem orar desta seguinte forma: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Queria que você lesse comigo, vamos ler de novo desde o começo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é um antídoto. Mas como um antídoto? O que essa oração faz por mim? Se você não pensar no que você está falando, não faz nada. Faz você perder tempo. Agora, quando a gente ora, e Jesus diz que quando você for orar, você não tem que estar preocupado com quem vai estar vendo você. Tem que estar preocupado com Deus. E você não só meditar nessas frases, mas pensar na implicação de cada frase para a tua vida. E procurar viver de acordo com essa frase. Sabe o que vai acontecer? Você vai manter a direção. Sua vida não vai ser caótica, governada por demandas, mas ela vai ter uma direção que é o caminho da espiritualidade sadia no meio desse caos aqui embaixo, sem que você perca a visão. Portanto, eu e você devemos fazer essa oração. Agora, interessante que essa oração ela é conhecida por alguns nomes. Ela é conhecida como a oração do Senhor, ela é conhecida como Pai Nosso, e em inglês ela é conhecida como a oração dominical. Agora, eu não sei quem foi que deu esse nome de oração dominical para ela. Quem deu esse nome não lê a Bíblia. Sabe por quê? Quando é que essa oração tem que ser feita? Bate o olho ali e vê se você descobre. Quando? Você almoça uma vez por semana? Só no domingo que você come? Olha lá, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Tem que ser feita hoje. Tem que ser feita cada dia. Deus não ensinou a gente a orar. O Pautz dessa semana garante, né? Domingo que vem eu garanto da outra semana. A gente vai ao supermercado e compra para uma semana, para um mês. Mas aqui na espiritualidade, queridos, a gente precisa fazer esse exercício diário. E o risco que a gente corre quando a gente pega o mesmo texto todo dia é que ele caia na rotina. Que ele caia assim, que a intimidade vire irreverência. É como a gente saber de cor o Salmo 23 e ele deixar de fazer sentido para a gente. Daí que Deus é meu pastor. Nada vai me faltar. Agora, quando você para pensar no que é que a palavra de Deus está dizendo, aí você se abre para o mover sobrenatural de Deus. Eu gostaria de levar você brevemente a gente dar uma olhada na estrutura dessa oração, nas petições que ela tem. Inicialmente eu diria para você que são 6 petições, né? Sendo que a última, mais livra-nos do mal, ela faz parte, tá num contexto só. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a gente conta essas duas como uma só. São 6 petições, sendo que você tem as 3 primeiras, seu nome, seu reino, sua vontade,
numa dimensão vertical. Enquanto as três seguintes, nosso pão, nossas dívidas, nossos inimigos, estão na dimensão horizontal. É interessante porque quem tem essa dimensão é a cruz. A cruz só faz sentido para nós quando o meu relacionamento vertical com Deus se espalha, se reflete, desemboca na horizontalidade dos meus relacionamentos com o meu próximo, com a mulher que está do lado do trânsito, no carro ao lado no trânsito. Outro lugar que você vê essas duas dimensões se cruzando, nos 10 mandamentos. A primeira metade deles diz respeito a Deus, a segunda metade diz respeito ao próximo. Ou seja, uma espiritualidade que envolva apenas uma dessas dimensões é uma espiritualidade manca, capenga, defeituosa. É incoerente o meu relacionamento com Deus não se refletir no meu relacionamento com o próximo. Primeiro, a glória de Deus. Primeiro Deus. Depois, as nossas necessidades. Veja que aí você tem as petições, estão falando de necessidades. Não estão falando de desejo. Como diriam os titãs, desejo, necessidade, vontade, necessidade e desejo, uma música do meu tempo, comida é água, bebida é pasto, ou ao contrário, né? Desejo e necessidade nem sempre são as mesmas coisas. Aliás, normalmente a gente deseja o que não precisa e pior, a gente precisa aquilo que não deseja, né? Você precisa emagrecer, mas você quer emagrecer de fato? Quer pagar o preço, né? Você deseja uma calça Zump, M-Office, sei lá das quantas, eu não sei, qual é a marca da moda aí? Me ajudem, meninas. Qual é a calça da hora? É? Não? Então, todo mundo quietinho hoje, né? Ninguém quer se comprometer, né? Pega uma... Oi? Diesel. Para mim, diesel era combustível no meu tempo, agora é calça, tá bom. Então você pega uma diesel que custa... Tá louco, meu, R$1.000. Que é isso? Eu ia falar 200, 300, achando que eu estava pegando pesado. Realmente eu estou... A mesma calça você encontra no Brás ou na Zepa por R$ 49,99. A única diferença é que ela não tem uma etiqueta lá no bumbum dizendo que ela vale R$1.000. Mas a gente quer a diesel. Vai ver que é porque nós cantamos Acende o Fogo em Mim, então precisa de diesel para tacar fogo nisso tudo, né?